Olá, gente, tudo bem? Vamos para mais um momento Dicas de Direito Penal? Então, hoje, Lei de Contravenções Penais, parte especial 4. E nós hoje vamos conversar sobre o artigo 50 da Lei de Contravenções Penais e artigo 58, que fala sobre jogo de azar e jogo do bicho. Então, vamos começar falando do jogo de azar. Para a existência do jogo de azar, eu preciso de alguns elementos. Vamos ver que elementos são esses. O primeiro elemento para que exista jogo de azar é a existência de no mínimo 2 pessoas. A contravenção penal de jogo de azar é uma contravenção penal plurissubjetiva. E mesmo naqueles casos em que você tem máquina de jogo de azar, você tem 2 pessoas, quem explora a máquina e quem aposta na máquina. O segundo elemento do jogo de azar é a sorte. Para que eu tenha jogo de azar, eu preciso de um jogo em que o ganho e a perda dependam exclusivamente ou principalmente da sorte. Então, aqueles jogos que levam em consideração raciocínio, habilidade, não são considerados jogos de azar. Exemplo, xadrez, dama, sinuca. Eu posso dizer que cartas, de modo geral, constituem jogo de azar, se presentes todos os elementos do jogo de azar, né? Por exemplo, paciência, carta, mas é uma pessoa que joga só, não é jogo de azar. Existe hoje uma discussão muito grande se o pôquer é ou não considerado jogo de azar. Não vamos entrar nessa discussão, que aí a gente vai passar horas e horas falando sobre isso. Terceiro elemento do jogo de azar, o lucro. E lucro não é só dinheiro. O lucro pode ser uma garrafa de bebida, uma passagem aérea, uma estadia de hotel, sair com uma pessoa famosa. Certa vez um aluno me perguntou assim: professora, um sujeito estava jogando, ele não tinha mais dinheiro para apostar. Aí ele olhou para o lado e viu a mulher dele, resolveu apostar a mulher. Isso é lucro? Ou seja, o carinha apostou o seguinte, que se ele perdesse, o outro poderia dormir com a mulher dele. Será que isso é lucro? Aí um aluno veio e respondeu: professora, a gente não conhece essa mulher para saber se era lucro. Loucura, né, gente? Parece que isso foi baseado em um filme. Teve um filme que falou sobre isso. Eu esqueci agora o nome do filme. Mas era um filme que o carinha apostou a mulher. Enfim. Vamos continuar os elementos do jogo de azar. Quarto e último elemento do jogo de azar. O jogo de azar, ele deve ser praticado em lugar público ou acessível ao público. Aí você tem que ficar de olho no parágrafo 4º do artigo 50 da Lei de Contravenções Penais, que traz lugar acessível ao público por equiparação. E tá lá na linha A, a casa particular em que se realize o jogo de azar, desde que habitualmente participem pessoas que não são da família de quem a ocupa. E tem lá no parágrafo 4º do artigo 50 outras hipóteses de equiparação legal a lugar acessível ao público. Você tem que dar uma lidinha, ok? Então vamos ver se você entendeu. Uma pessoa resolve fazer uma festa de aniversário com o tema cassino. Aí ela compra roleta, compra lá papel para bingo, tem lá várias coisas de jogo de azar. Ela resolve então fazer essa festa de aniversário aonde? Na casa dela. Aí ela coloca no convite: gente, ó, levar dinheiro, hein? Porque a gente vai apostar. Vai ser muito legal a minha festa. Aí as pessoas vão para casa dela, jogam roleta, né? Participam lá de bingo. As pessoas, sei lá, tem jogo de carta valendo dinheiro. Será que essa pessoa, ela está praticando a contravenção penal do artigo 50 da LCP? Gente, falta um elemento do jogo de azar. Qual? O lugar público ou acessível ao público. E você não tem a equiparação legal do parágrafo 4º, a linha A, porque lá se exige que seja habitualmente. Essa pessoa não está fazendo habitualmente, ela está fazendo isso na festa de aniversário dela, né? Ela faz aniversário uma vez por ano,
Então não há habitualidade para equiparação legal de lugar acessível ao público. Agora, imagina que essa pessoa adorou a festa dela, ganhou dinheiro pra caramba, achou muito legal, as pessoas, pô, foi muito legal a sua festa, por que você não passa a fazer isso todo final de semana? E aí ela passa a fazer isso habitualmente. Bem, se ela passa a fazer isso habitualmente, agora eu tenho um lugar acessível ao público por equiparação. Parágrafo 4º, a linha A. Porque na casa particular, habitualmente participam pessoas que não são da família de quem a ocupa. Agora falando das máquinas caça-níqueis. Se as peças dessas máquinas caça-níqueis forem de origem estrangeira, onde não se pagou imposto, estamos diante de descaminho. Muito embora o crime de descaminho ele seja de competência da Justiça Federal, você tem que lembrar o que eu disse no início do nosso estudo da Lei de Contravenções Penais. Você lembra o que eu falei? Eu disse para você que a contravenção penal, ela nunca é de competência da Justiça Federal, né? Então, mesmo que esteja em conexão com um crime de competência federal, haverá separação dos processos. Então, com relação àquelas máquinas caça-níqueis, eu estouro um local onde tem máquina caça-níquel. Vejo que tem várias peças dessas máquinas de origem estrangeira. Como é que fica a classificação dos crimes? Num caso como esse, eu vou ter o crime de descaminho, que vai ser de competência da Justiça Federal, e eu vou ter a contravenção penal de jogo de azar, que será da competência da Justiça Estadual. Então, a gente tem vários casos como esse. Justiça Federal, né? Apreensão de máquinas, ela pega e manda cópias para a delegacia de polícia apurar o jogo de azar. Você pode estar me perguntando assim, mas professora, máquina, eu tenho duas pessoas? Não é contravenção plurissubjetiva? Eu tenho duas pessoas. Eu tenho quem explora a máquina e quem aposta na máquina. Atenção, gente, se essa máquina caça-níquel ela estiver programada para sempre ganhar, presta atenção nisso. Existem máquinas que elas estão programadas para sempre ganhar. A pessoa fica horas, dias, meses tentando ganhar uma determinada máquina e nunca vai ganhar. Ela tem um dispositivo on-off que, quando ligado, a pessoa sempre perde. Num caso como esse, não existe sorte, existe? Não. Por quê? Porque a pessoa não tem sorte nenhuma, a pessoa sempre vai perder. Então isso não constitui jogo de azar, isso é uma fraude. Isso é uma fraude contra a economia do povo. E por isso, essa conduta constitui, sabe o quê? Essa conduta constitui crime contra a economia popular. Qual é a lei que trata dos crimes contra a economia popular? É a Lei 1521 de 51. E você vai encontrar essa conduta que eu acabei de dizer para vocês no artigo 2º, inciso 9. Esse crime eu tenho como sujeito passivo a coletividade. Todas aquelas pessoas que usam aquelas máquinas que estão fraudadas para sempre ganhar são vítimas desses crimes. E como nossa história está muito longo, eu vou deixar para estudar a contravenção penal de jogo do bicho na nossa próxima dica de leis especiais. Ok, gente? Então você não pode perder a nossa próxima dica, que vai ser sobre jogo do bicho. Vou falar sobre bastante coisa também sobre o jogo do bicho. Valeu?